Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que alegria receber vocês por aqui. E já de imediato, peço que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Para quem não me conhece, eu me chamo Priscila Fonse e hoje vim contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Queridos, antes de tudo, eu quero ler uma palavra com vocês que se encontra em Filipenses 4:6, que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica em ações de graças. Esse versículo fala muito comigo. Eu passei um momento muito difícil na minha vida no ano de 2019. Né? Na verdade, se iniciou no finalzinho de 2019, mas realmente foi muito visível e muito forte no início de janeiro de 2021. Gente, pra quem não me conhece, eu nasci em berço evangélico. Eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor, graças ao bom Deus. Sempre tive uma boa referência cristã dentro de casa e sempre estive ali buscando, louvando. Comecei a cantar desde muito cedo, dos 8 anos em diante. Já cantava no ciclo de oração, me lembro que eu cantava no ciclo de oração, que a minha mãe me levava, cantava já hino da harpa, corinho. Então desde pequena eu sempre fui muito incentivada, né, a adorar. O meu pai sempre cantando, sempre tocando, então eu sempre tive essa referência dentro de casa, né. Então isso meio que aguçou, né. E desde pequena Deus sempre falando, levantando profetas, dizendo que eu sou escolhida desde o ventre da minha mãe, que Deus tinha uma grande obra na minha vida. E eu, né, sempre busquei isso, né. Na verdade, por onde eu passava, Deus sempre falava, né, através de muitas pessoas, o que Ele iria fazer na minha vida. E ao decorrer do tempo, na adolescência, para a juventude, eu fui amadurecendo isso dentro de mim, né, que eu era escolhida do Senhor, que Deus tinha grandes planos, grandes sonhos a ser realizado. E eu comecei a viver isso. Então eu comecei a buscar Deus, né, intensamente, a orar mais, a jejuar mais, a me entregar mais. E Deus foi me honrando ao decorrer do tempo. No ano de 2011 foi que eu gravei meu primeiro CD, Pai e Filha, juntamente com meu pai. E foi assim uma etapa muito difícil na minha vida. Pra gente conseguir gravar esse CD, a gente teve que fazer um chá beneficente. E para arrecadar esse valor, conseguimos, gravamos o CD com nossas próprias composições, né? Porque eu sou compositora, meu pai também é compositor. E foi uma benção, porém, não foi aquilo que eu achei, né? Que seria pra mim, né? Porque a gente sempre sonha muito alto, né? Mas eu creio que Deus, Ele tava me amadurecendo durante esse tempo e eu precisava passar por certas coisas que eu passei. Então foi assim, ó, de 2011 até 2015 foi bem complicado. A gente saía bastante pra cantar, bastante pra adorar a Deus. Porém, aquela expectativa que eu tinha de gravar CD, né, de cantar em grandes lugares, foi meio que frustrada. E aí, depois disso, meio que desanimei. Porém, Deus, Ele sempre falava, Deus sempre usava pessoas por onde eu ia, pra mim não desanimar, pra mim persistir em oração, pra mim buscar. E eu continuei. Mesmo desanimada, eu continuava, né? Eu quero dizer pra vocês, gente, que às vezes o cenário que a gente passa, o cenário que a gente tá passando não condiz com a promessa que Deus tem na nossa vida, né? Não vai anular aquilo que Deus tem na tua vida,
né? Então, o cenário de Davi era totalmente diferente com aquela promessa que Deus tinha para ele. Davi estava no campo, né, cuidando de ovelhas, e Deus fez uma grande promessa para ele. Então o cenário dele não estava condizindo com aquilo que Deus tinha para ele. Então eu quero dizer para você que, independente do cenário que você está passando hoje, a promessa de Deus não vai ser anulada, né? Às vezes Deus nos prepara, às vezes Deus está querendo nos moldar para algo muito grande, muito maior daquilo que a gente jamais pensou, jamais passou pela nossa cabeça. Então não desista nunca, por mais que esteja difícil, continue buscando, continue orando, faça propósitos de oração. Tenha mais intimidade com Deus, se aproxime mais, que eu creio que Deus vai te honrar, assim como Deus me honrou. Então, passou esse tempo, aquele sonho ainda estava aqui dentro, né? O sonho nunca morreu, sempre esteve aqui dentro, e Deus sempre falando fortemente ao meu coração para mim nunca desistir, jamais. E eu nunca desisti, gente. Por muitas vezes eu pensei em parar, não vou dizer para você, né? Isso não é para mim. Eu acho que esse caminho tem pessoas melhores que eu, então eu vou ficar na minha, eu vou estacionar aqui mesmo, do jeito que eu tô. Mas Deus sempre usava pessoas para falar comigo. Gente, em 2019, gravei meu primeiro CD solo pela gravadora Gênesis em Canoas, feito pelo maestro Josué Cruz. Foi uma bênção, homens maravilhosos. Algumas composições minhas, composições de outros cantores também. Porém, veio a pandemia, né? E naquela época, naquele ano de 2019, eu tava muito animada. Eu pensei, agora vai ser a hora que Deus vai me honrar, que Deus vai me levantar, que o meu sonho vai se realizar. Eu pensava dessa maneira. E o coração tava explodindo de alegria, né? Só que aí veio a pandemia. E aí veio a frustração de novo. Eu tive que parar tudo. O projeto teve que ser estacionado e eu fiquei muito mal. E no início de janeiro de 2021 começou a minha batalha espiritual. Era só Deus, eu, o meu quarto, onde muitas vezes eu me encontrava chorando, né? Foi despertada essa ansiedade dentro de mim, onde eu sofri bastante. Passei muitas noites sem dormir, passei em claro, sem nenhuma expectativa de vida, de ministério. Realmente eu tinha perdido tudo aquilo que eu tinha conquistado, os meus sonhos totalmente frustrados, não acreditava mais em nada. Adoeci realmente. Muita gente que talvez me visse achava que eu tava bem, porque a ansiedade é assim, né? Muitas vezes a pessoa, né, tá bem ali na frente, mas por dentro a pessoa tá mal, porque a ansiedade ela acontece por dentro. Muitas vezes a pessoa não vai entender, só quem entende é quem passou. E eu me levantei, eu fiz um propósito de oração durante meses. Coloquei a Deus a minha cura. Eu não aceitei na minha vida isso. E eu disse pra Deus, Deus, eu quero a minha cura. Pode demorar o tempo que for, meses que for. Eu quero a minha cura. Eu não aceito essa ansiedade na minha vida. E eu comecei então um propósito de jejum, de oração sobre isso, sobre essa cura. E Deus foi abrindo os meus olhos para muitas coisas que eu já não enxergava mais. Fiz o meu quartinho de guerra, onde eu coloquei na parede. Até hoje tá ali, gente. Tá ali na parede. Os papelzinhos que eu coloquei ali. De propósitos, de áreas que eu precisava ser trabalhada, que eu pedia para Deus. Coloquei ali na parede. Coloquei a ansiedade
para que Deus me curasse, para que Deus me tirasse do fundo do poço. E todo dia eu sentava ali perto, abria a Bíblia, começava a ler, orar, para que Deus me curasse. Não vou dizer para você que foi um processo fácil, não foi, mas Deus esteve ali comigo. Deus esteve ali do meu lado, me fortalecendo. Muitas vezes eu dizia: Deus, será que o Senhor vai me curar? Será que não chegou o fim mesmo? Mas Deus sempre se revelava para mim e falava que era só o começo. O que Deus tinha na minha vida era muito grande. Então, ao decorrer desse tempo, Deus foi me fortalecendo, Deus foi me moldando. E eu percebi que aquele deserto que eu estava passando era um preparamento de Deus para algo muito grande na minha vida. Foi permissão de Deus, para que Deus me moldasse e para que depois da minha cura eu pudesse ajudar muitas pessoas que passassem por esse mesmo processo. Foram meses difíceis, aonde me atacou até no eu cantar. Muitas vezes eu não conseguia cantar porque eu passava mal, eu tinha ânsia, eu tinha enjoo, eu tinha tontura. Cada vez que eu cantava eu sentia aquela coisa e eu não conseguia. Teve um dia que eu parei, na metade do hino eu parei e entreguei o microfone pro irmão e disse: eu não vou conseguir. Peço que os irmãos orem por mim, porque eu não vou conseguir. E aquilo foi me machucando, porque só quem sabe, quem adora ao Senhor, sabe quanto isso afeta. E eu fiquei muito triste, eu fiquei muito mal. Mas eu continuei orando, continuei buscando, sabia que aquilo ali era um processo que Deus queria que eu passasse. E lembra que eu disse pra vocês sobre 2019, onde eu tive que estacionar, né, o meu ministério? Por conta da pandemia, enfim. Em 2021, finalzinho de 2021, Deus me honrou nesse propósito, onde eu consegui terminar o projeto, no caso CD, né? Que não tá à venda, gente. Muita gente me pergunta: tá, Pri, o teu CD? Eu tenho CD, gente, com os 10 louvores. Só que eu não vendo, porque hoje não se vende mais CD, né? Se trabalha mais com a mídia, com clipe, enfim. Então, só para esclarecer aqui algumas dúvidas também sobre isso, é que a gente resolveu então fazer dessa maneira, né? De 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, a gente lança um louvor do CD. E aos pouquinhos assim a gente vai publicando na mídia, no YouTube, com clipe, né? E aí já é o ponto que eu quero chegar, né? Que daí Deus me honrou tanto durante esse processo de cura, onde eu não desisti, que Deus me presenteou com a Harel Music, aonde eu fiz o primeiro clipe no deserto, que é um clipe também que realmente marcou a minha história, que conta meu testemunho, que conta a minha vida, de tudo que eu passei, do processo que eu passei, de nunca ter desistido. E é um clipe também que fala sobre muitas áreas onde passamos: financeiro, casamento, sentimental, família, né? Que muitas pessoas vivem em desertos diferentes dos nossos. Então ele abrange muitos temas. E para vocês terem noção, o clipe no deserto, Deus me deu em uma visão. Eu estava lavando louça e eu perguntava para Deus: agora eu vou fazer o clipe. O Senhor me abençoou, o Senhor tá me honrando, mas como eu vou fazer esse clipe? Eu queria contar um pouco da minha história, já que esse louvor é uma composição minha, que eu fiz há anos atrás. E hoje eu posso dizer que eu tô cantando e eu já vivi isso. E eu perguntava pra Deus: como é que vai ser? E eu tava lavando louça ali, escutando louvor, e nisso
Deus começou a me mostrar onde seria, a roupa que eu estaria, qual seria a encenação. Deus me mostrou o lugar. Então aquele clipe, o clipe no deserto, gente, foi uma visão que Deus me deu. De que cada detalhezinho que tá ali é exatamente aquilo que Deus me mostrou na visão. Então até nisso Deus teve cuidado, né? Por mim, me abençoar, né? E quando esse clipe foi lançado pela Harel Music, louva a Deus, abrindo aqui um parênteses, louva a Deus pela vida do William e da Osineia, que são um canal de bênção pra minha vida, então agradeço pela vida de vocês. E esse clipe, gente, ele tem alcançado mais de 6 mil vidas. E é um clipe realmente que é fatos da minha vida, da minha história, da ansiedade que veio desencadeando ao decorrer dos meses, mas Deus me curou ao decorrer do tempo de processo onde eu tava. Deus foi ali, Deus me sarou, Deus tratou, Deus me moldou, Deus me modificou de alguma maneira, que hoje eu sou totalmente diferente, a minha visão é diferente. Hoje eu sou totalmente dependente de Deus, estou na dispensação do Senhor, estou vivendo sonhos que Deus tem para minha vida. Sabemos que é difícil, é uma batalha constante para quem tem um grande sonho, para quem almeja chegar em grandes lugares, mas não podemos desistir, né? Então eu quero dizer para você, cantor, que tá aí no caminho, que pensa muitas vezes em desistir, se você tem promessa, não desiste. Continue orando, continue persistindo naquilo que Deus tem para sua vida. Deus vai te honrar. O teu momento, a tua hora vai chegar. Independente do processo, do deserto que você tem passado, independente, eu não encontro saída para minha vida, Priscila. Acabou. Olha o estado que eu tava, gente. Pra mim não tinha mais solução. Eu me encontrava num poço sem fim, fundo, vazio, mente confusa, duvidando daquilo que Deus tinha pra mim, que Deus tem pra mim. Sempre duvidei enquanto eu tava nesse processo. E Deus sempre foi fiel comigo. Deus não me desamparou, Deus não me abandonou. E hoje eu conto esse testemunho com muita alegria, para que possa edificar a sua vida, edificar a vida de muitas pessoas. Deus cura. Deus cura a depressão, Deus cura a ansiedade. Só Ele cura. É só Ele que cura o vazio do teu coração. É só Ele que pode preencher esse vazio. Então eu trago essa palavra de ânimo para a sua vida. Às vezes o cenário que você está não condiz com a promessa que Deus tem para sua vida. Mas eu quero dizer para você, jamais retroceda. Jamais pare no meio do caminho. Continue a remar, continue a buscar olhar para o alvo que é Cristo. As batalhas, as guerras servem para que nós venhamos a nos fortalecer. São experiências que Deus nos dá para que possamos fortalecer também outras pessoas, para podermos contar o que Deus fez nas nossas vidas. Então, jamais fuja do deserto, gente. O deserto é passageiro. Eu sei que dói. Muitas vezes queremos desistir. Somos seres humanos. Acontece. Mas jamais pare. Nunca pare. Por mais que você esteja doente, que esteja sofrido por dentro, confia no Senhor. Deus tem os melhores sonhos, os melhores planos para as nossas vidas. Você é mais que vencedor. Não deixe o inimigo te acusar. Não deixa. Ele não tem esse poder. Você é forte. Se apegue em Deus. Faça propósitos de oração, de jejum. E Deus vai te honrar com toda certeza. Assim como Deus fez com a minha vida. Então, gente, esse é o meu testemunho. Eu
senti no coração de falar um pouco do que Deus fez na minha vida. E espero que venha edificar a sua vida. Compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas através desse testemunho. E também louvo a Deus pela vida dos meus pais, que me ajudaram muito nesse processo. Nesse processo aí de ansiedade, onde eles estiveram comigo, oraram comigo e nunca desistiram. Então louvo a Deus pela vida deles. Amo vocês, vocês sabem disso, vocês são as minhas bênçãos, as preciosidades que Deus me deu aqui na terra. Gente, então era isso. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo, que deu um curtir lá, que se inscreveu no canal, que ativou o sininho. Quero agradecer grandemente. Peço que você compartilhe esse vídeo para que esse testemunho alcance muitas vidas, muitas almas que estejam passando pelo mesmo processo que eu passei. E eu quero dizer que há esperança no deserto, tá? Então, jamais desista, jamais retroceda. Persista em fé, em confiança que Deus vai te honrar. Deus te abençoe grandemente, você e sua família. Até mais. E acreditar